Boa tarde, meninas. Vim me despedir de vocês como discipuladora, pelo menos até esse momento, né? Quero deixar uma mensagem para vocês que eu preparei com carinho e que eu espero que vocês meditem nela. É uma breve mensagem, mas eu quero que vocês guardem no coração. Ela que se encontra em Jó, capítulo 1, versículo 1, e diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Até aqui. Então, nessas 3 características desse homem chamado Jó, eu quero tirar uma breve mensagem para que vocês possam estar, ao menos, tentando aplicar na sua vida. Jó, ele incomodou o inferno, não pelo que ele aparentava ser, mas pelo que ele era para Deus e para as pessoas ao seu redor. A gente faz discipulado, eu acredito que no intuito de sermos mais semelhantes a Cristo. Mas não havia nessa época um homem que incomodasse o inferno como Jó incomodava. E eu penso que se verdadeiramente queremos ser discípulos do Senhor Jesus Cristo, é para incomodar, sim, o inferno. É para fazermos, sim, a diferença. Se é só para a gente fazer de conta que está imitando alguém, mas a nossa vida não gerar um impacto, não impactar outras vidas, não for espelho, não incomodar o inferno, nós estamos sendo apenas discípulos fracos, sem expressão, apenas mais um na multidão. Nessas 3 características que definem esse homem, Jó, a primeira delas é citada como um homem sincero. Daí eu fui buscar a definição do que é ser sincero. Sincero é aquela pessoa que se exprime sem nenhum artifício, nem intenção de disfarçar o seu pensamento ou sentimento. Então, a pessoa sincera, quando ela fala, ela está pondo para fora a real, aquilo que ela consegue exprimir, pôr para fora aquilo que ela realmente pensa e sente. É claro que a gente tem que ter um filtro, é claro que a gente tem que reter algumas coisas para, às vezes, não ferir pessoas. Mas o que o texto está dizendo é que Jó, quando ele dizia algo, ele não dizia mentindo, articulando. Ele era isento de ser uma pessoa dissimulada. Então, se nós queremos ser parecidos, semelhantes a Cristo, não podemos ser pessoas dissimuladas, onde fingimos amar quando não amamos, fingimos estar junto quando não estamos, fingimos que está tudo bem quando a gente está gritando por socorro. Jó, ele era franco, ele exprimia o que pensava e o que sentia, sem essa coisa de ser todo articulado, todo dissimulado. E as pessoas dissimuladas, elas são um perigo. Elas podem andar com a Bíblia debaixo do braço, elas podem estar ali sentando para ouvir palavra, e se ela não tem uma mudança, ela vai sempre fingir ser o que não é, buscando receber algo em troca vindo de homens. Às vezes ela se finge de amorosa para conquistar um poder, um cargo, uma função, uma evidência, para puxar o tapete de alguém. Pessoas dissimuladas são perigosas. Então, longe de nós termos dissimulação no nosso coração, e temos que ser sinceros de coração, que é isso que o Senhor procura, né? Jó incomodou o inferno com a sua sinceridade, com a sua transparência. Vamos trazer assim para nossa forma de expressar, transparência. Ele era transparente.
E eu não estou dizendo, repito, que a gente tem que falar tudo que a gente pensa e despejar nos outros, até para não ferir. Mas que temos que ter uma vida transparente diante dos homens, sim, porque diante de Deus a gente não esconde nada, nós precisamos ter, tá? Se fosse só para ser diante de Deus, a gente não precisava praticar isso, porque Deus conhece o coração e ninguém esconde nada dele. Mas a gente precisa andar em sinceridade. O segundo aspecto diz que ele era um homem reto. E aí, cuidado, quando você for procurar no dicionário, que reto pode ser aquele final do intestino, mas não é isso. Reto aqui é aquilo que não tem uma curvatura. Ele é direito. Ele vai sempre na mesma direção. O reto no sentido, né, de você imaginar uma reta, um segmento. E também diz que é aquele que se comporta com justiça, integridade, honestidade. Então ele se comporta com justiça, ele pratica a justiça. Tem gente que pratica a justiça, mas nem sempre o coração é justo, mas pratica. Tem gente que pratica a integridade, mas nem sempre ele é íntegro, né? É claro que uma coisa está relacionada normalmente à outra, a gente vai fazer aquilo que está no nosso coração, mas às vezes as pessoas fazem de uma forma, lembre que eu falei, dissimulada. Mas não é só praticar a integridade e a justiça. A pessoa reta, ela também é justa no seu coração. Ela tem a justiça dentro de si. É uma pessoa honesta, é uma pessoa verdadeira. Olha que coisa, é uma pessoa reta, ela é íntegra, né? E o íntegro é aquela pessoa pura, é a pessoa honesta, ela é imparcial, ela atua de uma forma correta, é aquilo que é correto, ela honra com seus compromissos e ela tem uma integridade moral. Então o reto, ele tem que ter essas características, ela tem que ter a sua integridade, ela não é uma pessoa contaminada, corrompida, não pode ser, né? A pessoa reta, ela tem um caminho, um objetivo, e o foco dela é o céu, é Cristo. Nada contamina ela, ela não se desvia da verdade, ela não se deixa corromper pelos maus costumes e nem pelo pecado. E essa é uma das características de Jó que tanto incomodava o inferno. E, sobretudo, eu acredito que a que mais incomodava o inferno é que Jó era um homem temente a Deus. E isso está faltando nos nossos dias. Pessoas tementes a Deus. Na igreja todo mundo levanta a mão, todo mundo dá glória a Deus, todo mundo adora, todo mundo é ovelha, todo mundo é lindo. Fora da igreja a gente pratica coisas que só Deus sabe, né? É palavrão, é xingamento, é gritaria, é um coração cheio de ódio. Mas o temente a Deus, ele é o que é dentro da igreja, fora da igreja, principalmente. Aquele que é temente a Deus é conhecido por Deus quando ele está longe dos olhos de uma liderança, quando ele está longe dos olhos do seu discipulador, do seu pastor. O temente a Deus, ele tem algo dentro de si que é um sentimento de respeito a Deus, de reverência a Deus, no sentido de que ele se preserva de fazer algo que venha na contramão da vontade de Deus. Ele não quer bater de frente contra a vontade de Deus, desapontar a Deus. E o temor a Deus tem se perdido nos últimos tempos porque as pessoas, elas não querem agradar a Deus genuinamente. Elas procuram agradar pessoas. Elas querem a admiração de um pastor, de uma missionária, de um líder. Elas querem a admiração de pessoas, mas elas não se preocupam e não temem aquele que, além de matar, diz a Bíblia, o corpo pode lançar a alma no inferno. E o temor a Deus é o que tem levado muita gente para o inferno. A falta de temor a Deus tem levado muita gente para o inferno. Gente com óleo na cabeça, gente com tempo de igreja. Porque o que
A gente se esconde às vezes da palavra chamada graça, achando que a graça vai cobrir todas as nossas inconsequências. A graça é para quem está debaixo do temor a Deus. A graça é para quem está debaixo dessa verdade que respeita a vontade de Deus. Se eu digo que estou na graça, mas eu não respeito a Deus, se eu digo que eu estou na graça, mas eu quero viver dissimuladamente, fingindo ser o que eu não sou e praticando todos os atos longe de uma integridade, nós não alcançaremos a salvação. Então eu deixo para vocês essas 3 características para que vocês sejam pessoas de Deus verdadeiramente, genuinamente, discípulos do Senhor, que vão fazer a diferença e que vão abalar o inferno, incomodar o inferno. Mas se preparem, porque toda vez que você se posiciona dessa forma, você vai incomodar não só o inferno, mas vai incomodar muitas pessoas. Mas o que importa é que o teu coração continue sincero, reto e temente a Deus, independente de qualquer levante, qualquer luta, qualquer tempestade que você venha passar. Porque Deus é contigo. Jó passou uma adversidade que ele nunca sonhou na vida, em perder tudo. O diabo se apresentou diante de Deus para tentar acusá-lo, para tentar, vamos tirar tudo dele para ver se ele não vai blasfemar. E ele se manteve íntegro, temente, ele se manteve reto. E no final de tudo, o Senhor o honrou e o abençoou, dando tudo em dobro daquilo que ele tinha perdido. Deus tem o melhor para a sua vida, sempre, desde o começo ao fim. Ainda que entre o começo e o fim, o meio, tem alguma turbulência, Deus ele sempre vai trabalhar em teu favor quando você seguir o caminho da sinceridade, da retidão e do temor a Ele. Amém? Deus abençoe vocês, amo vocês e até mais.